deslocar-se de um ponto para o outro, sem desviar-se dos obstáculos como muros, vãos ou carros. Manobras que envolvem saltos, escaladas, sem nenhum equipamento além do corpo. O parkour não é apenas uma prática esportiva, e sim uma filosofia de vida. O Rebuliço Cultural começou. E para falar com a gente, estamos aqui com o Samuel e o Gabriel, que são participantes do grupo Flow. Falei o nome certo? Sim. Ótimo. Queria que vocês começassem contando pra gente qual que é a relação de vocês hoje com o parkour. Oi, Mica. Tudo bom? Então, eu tenho 9 anos que eu treino agora, desde 2010, né? E atualmente eu tô treinando pouco, por conta da correria, do dia a dia e tal. Sim. Mas de uns tempos pra cá a gente tem feito mais coisas com o Flow, né? Então tá uma coisa mais organizada, né? Uhum. E você? Oi, Gabriel? Mica. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu treino parkour vai fazer 6 anos já, né? E como eu não trabalho, não estudo, eu treino sempre, né? Todo momento da minha vida que dá pra me treinar, eu tô treinando. Bacana. Gente, mas assim, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar perguntando, o que é parkour? Expliquem aí pra gente o que é o parkour. Então, o parkour ele é uma prática de deslocamento que surgiu em meados da década de 90, nos bairros suburbanos da França. E era uma molecada que pulava. Eu queria ser ninja, talvez. Gato. Sim. Coisa do tipo, sabe? Vamos pular as coisas porque é legal. E eles tinham uma influência do pai de um deles, que era militar, e ele tinha um treinamento militar, chamado Percurso do Combatente, né? E eles adaptaram isso pro meio urbano, né? Uhum. E como que funciona um grupo de parkour? Vocês têm que treinar sempre? Vocês têm dias de treinamento? Como que funciona a rotina de vocês? Uhum. Então, a gente tem um grupo, né? Fora o grupo Flow, a gente tem um grupo de São José, que é todo mundo que treina, né? Praticante. Uhum. E aí lá a gente fala, mano, alguém tá à toa aí, bora treinar, vamos no parque, pular. E a gente vai marcando, mas não tem dia específico pra treinar, não. É só quando dá mesmo. Entendi. E existe competição disso, né? Hoje em dia, sim. A competição no parkour é um negócio meio complicado, porque tem gente que acha que é bom e tem gente que acha que não. Porque, teoricamente, não deveria ter competição. Uhum. Que é um lance mais de competição consigo mesmo, entendeu? De evoluir e romper as suas barreiras, não ficar medindo técnica com outra pessoa, né? Mas existe. Uma das principais é a da Red Bull, chama Red Bull Art of Motion. Entendi. Acontece bastante na Grécia ultimamente. Ah, bacana. E como que é avaliado uma competição dessa? Tipo, o que é avaliado? São os movimentos? Então, tem três modalidades. Tem a Speed, a de técnica e a... Ai, caralho, esqueci. Flow. Não, só que é outro Freestyle. nome. Style, sim. Então, tem a Speed, tem a técnica e a Style. Aí a Speed é por tempo de velocidade, né? Quem faz o percurso mais rápido. A técnica é quem tem mais técnica do movimento, eles vão propor um desafio. E quem tiver mais técnica, quem acertar de primeira, sabe? Vai ter mais ponto e vai acabar ganhando. E a Style é geralmente quem faz as manobras, né? Mais difícil. Entendi. E aí a gente também tem essa parte de filosofia de vida. Como que dá para relacionar o parkour com uma filosofia? As pessoas que praticam o parkour, elas seguem um estilo de vida diferente? Como que é? Então, pra mim é justamente essa coisa que eu te disse, de tentar se testar a todo momento, entendeu? E crescer a todo momento. Ultrapassar tanto os limites físicos, como um muro, uma mureta, alguma coisa, quanto os limites psicológicos, né? Eu, quando comecei a treinar, eu tinha muito medo de altura. Eu ainda tenho, não vou falar que não, mas, tipo, consigo controlar muito bem agora. Ele deu uma risadinha suspeita ali, tipo, ele tem mesmo. Tem também? Eu também tenho, é por isso. Ah, entendi. Eu consigo controlar isso muito mais hoje em dia, que já tenho mais vivência, né? Já sei me virar melhor. Sim. E aí eu levo isso pro dia a dia. Então, qualquer situação, eu tô tentando sempre me melhorar, entendeu? E dentro das suas limitações, mas sempre melhorar, né? Exatamente. Dentro do parkour também, a gente vê que hoje está crescendo mais. Mas o parkour raiz tem uma pegada mais diferente, porque vocês acham que agora algumas pessoas que estão buscando participar tá correndo mais atrás disso por conta de visualização no YouTube? Ah, eu quero fazer o movimento X para bombar na internet.
Porque isso meio que vai um pouco contra a filosofia ali, raiz, né? Uhum. O que vocês acham? Então, Tem a galera que quer bombar na internet, né? Que faz vídeos, porque tem como ganhar vida com parkour, né? Seja dando aula, seja fazendo vídeo pro YouTube ou fazendo comercial, né? E aí a galera tá achando esse modo de fazer vídeo pro YouTube mais fácil. Mas tem a galera raiz também que fala, mano, parkour não é isso. Entendi. E aqui no Vale, como que vocês avaliam em relação ao parkour? Tem bastante gente que pratica ou não? Tá crescendo? no Vale, no geral, é pouco. É mais aqui no centro, São José, Taubaté, Jacareí, bem pouquinho. Então tem uns grupos de mais dos cantos assim, mas o Vale mesmo é um pouco fraco. Só aqui em São José que é mais forte. A concentração tá em São Paulo, Rio. Isso, é mais nas Curitiba. grandes capitais, né? Que ainda Entendi. o pessoal ainda não tem muito contato. Hoje mesmo eu estava vindo pra cá e o motorista falou, putz, né, ele comentando, você vai fazer o quê lá? Comentei que ia dar uma entrevista. Sobre o quê? Parkour. Ele, tipo, O que é parkour? o que é parkour? Aí eu acabei já dando uma treinada pra vir pra cá, né? E é muito diferente, tipo, o parkour daqui, o parkour da França, o parkour de São Paulo. Tem essa diferença ou não? Tem bastante. Tem. Inclusive dentro da própria cidade, por exemplo, aqui em São José, o nosso parkour, o meu parkour é diferente do dele, o nosso é diferente de um outro grupo. E quando muda principalmente de país, essa diferença é Maior gritante, ainda. assim. Mas também tem essa liberdade, tipo, eu pratico um parkour X e eu quero mudar algumas coisas. Sim. Tem essa liberdade. Tem total liberdade, tipo, hoje eu tô treinando uma coisa, um estilo, né? Tipo, eu tô girando bastante, virando bastante mortal. E amanhã eu vou lá e vou treinar só precisão, salto, sabe? Entendi. Agora a gente vai falar uma coisa meio polêmica, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes. É um esporte, uma prática esportiva que é dominada por homens ainda, certo? Vocês até comentaram sobre isso. Uhum. Vocês acham que, de certa forma, isso impede que algumas mulheres queiram participar? Vocês veem um pouco de machismo nisso? Eu vejo, assim, e não é até, dependendo da situação, não é nem pouco, sabe? É um negócio bem complicado. Eu tenho amigas que já quiseram treinar e se dispuseram aí e depois sentiu essa coisa meio chata, sabe? De só ter um homem ou se sentir julgado por não estar conseguindo fazer alguma coisa, ou sei lá. Inclusive aquele exemplo que eu te dei de quando tá uma menina pega e faz algum salto, algum movimento. E aí um cara comenta pro outro, putz, olha o que ela fez e você não faz. E aí tem essas coisinhas chatas, né? Solta aquele, até ela fez. Você não vai fazer, né? É mancada. Aí tem sido complicado, mas cada vez mais, aumentando, né? Entendi. A gente vai fazer uma pausa para conferir um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o machismo dentro do parkour, que foi motivado a partir de uma tour, né? Que teve... Isso, a tour chamada Girls in Motion, que foi uma tour que aconteceu aqui na América Latina. Mas também teve participação de atletas, homens e mulheres de outros países também, da Europa. Entendi. Bacana. Vamos assistir então? Que é uma menina normal. O que é o parâmetro certinho, assim? Num grupo de 120 praticantes, assim, as mulheres eram no máximo 15, 20. Você tá indo pra onde? Você tá indo pro shopping? Você tá indo passear ou você tá indo treinar? A minha experiência foi, sei lá, acho que foi meio constrangedora. Triste, louco mar, será qualificada ela quem Eu já ouvi gente falando pra mim, quando falava que ia fazer parkour ou que eu estava treinando parkour, falavam pra mim que não era esporte pra mulher ou que era coisa de homem, que a mulher, tipo, não chegaria no mesmo nível que o homem. Falando que eu só ia pro treino pra pegar homem e não pra treinar. E aí você acaba fazendo primeiro que eles, e eles ficam com aquelas
aquelas frases, aquelas palavras que acabam, querendo ou não, sabe, te deixando pra baixo. Então é tipo como se, nossa, você já faz muita coisa, tá bom, não precisa tentar mais não. Já tá ótimo, já. Pra uma garota, tá ótimo. Tudo deve mudar. E eu subi a parede na hora e fui mandar o climb. E quando eu desci, eu ouvi o cara falando pra um outro cara: até ela faz o climb e você não. Eu ainda olhei e falei: por que eu não posso conseguir fazer o climb? Quando um deles não consegue fazer, tipo, ela conseguiu fazer, você não vai conseguir fazer, até ela fez e você não vai fazer. Que um cara falou pra mim: nossa, olha o tamanho desses braços, tá parecendo braço de homem. Não acha que já tá bom de treinar esse negócio? Você tá ficando com uns bração grande, vai ficar feio. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Tipo, você só querer colar com a galera pra treinar e eles meio que te excluir daquilo só porque você é mulher. E talvez, sei lá, eles estão bem mais avançados um pouco que você, mas você consegue fazer a parada que eles estão fazendo, mas pelo fato de você ser mulher, não. Eles meio que te excluem daquela área ali e você não consegue treinar com eles direito. E aí quando você treina com eles e você faz a parada primeiro que algum deles, fica essas piadinhas, tipo, nossa, cara, que monstro, você treina tipo um cara assim, nossa, arregaçou. Tá treinando igual menina, treina igual homem. Pô, mas eu sou mulher, eu tô treinando igual mulher. E eles acham que isso é um tipo de elogio, que vai trazer algum reconforto, sei lá. Mas isso é difícil pra uma menina. Relaxa, não precisa se esforçar tanto. Você já tá fazendo mais do que uma menina normal faz. Tudo bem, isso não é esporte de mulher, a gente entende. Faz sentido também nas mulheres aqui, porque, né, elas não têm tanta força. Então é entendível que você seja mais fraca. É entendível que você não faça uma subida de parede rápida, uma barra, um climb perfeito. Mas isso é o tipo de coisa que, se você não deixa te abalar, ok, vai passar e você segue a vida. Mas se você para pra pensar no que tá acontecendo, você começa a se perguntar do porquê isso ainda tá tão intrínseco a qualquer relação entre homem e mulher. Sempre tem um quê de superioridade, dele olhar pra você e falar: não, você não precisa tentar subir esse muro porque é muito difícil pra uma garota. Você tem 30% a menos de massa muscular do que um cara. Meu próprio lar. Tipo, o pessoal de dentro do parkour é o momento que dói mais, assim, porque são pessoas que estão acompanhando a sua evolução, que estão vendo você treinando todo dia. É só o fato deles não respeitarem acaba deixando mais pesado, porque eles deveriam entender, porque eles veem o seu processo, eles veem o seu esforço, eles sabem que você tá ali todo dia, assim como eles, pra conquistar a força, pra conquistar a técnica, pra fazer os movimentos que você quer, meu. Não é corpo mole porque você é mulher e aquilo tá bom. É tipo, olha, você pode ser boa, mas chega um momento que você para, porque assim, é o máximo que uma mulher pode alcançar. Eu chamei um rapaz pra treinar comigo uma vez, inclusive era um que era bem próximo a mim, e ele simplesmente falou pra mim que não queria treinar comigo, que não gostava de treinar comigo. Aí eu perguntei por quê, né, questionando, obviamente, e ele falou que eu não gosto de te ver treinar, não gosto de ver você treinando nem te ajudar porque dá nervoso. Aí eu falei, como assim dá nervoso? Ele me dá nervoso de ver você fazendo as movimentações, ver você fazendo as coisas. Chega a dar nojo, prefiro nem olhar, prefiro sair de perto. Eu falei, nossa, cara, que bizarro isso, né? Aí ele, por isso que eu prefiro nem treinar junto contigo. Pega, eu vou treinar no meu canto. Eu falei, então, pô, continua treinando no seu canto, não tem só você aqui, eu treino com outras pessoas, não tem problema. Ou treino sozinha, já sei seguir meu treino sozinha.
teve uma vez que um cara mexeu comigo e eu fiquei com tanto medo que saí, tipo, da rota do treino, assim, pra não, pra não passar perto da pessoa, pra não ter que voltar porque era uma corrida. E aí, aquelas coisas, né? A gente tem que se privar de muita coisa por conta do olhar deles, não sei. E eu não tenho que viver com esse medo, sabe? De não conseguir sair de legging de casa porque um cara vai mexer comigo, porque o cara vai ficar olhando pra minha bunda. E assim vai. O que você faz? Você se derruba, se auto-sabota, para de treinar. Voltamos com mais Cibulismo Cultural, estamos aqui com o Samuel e o Gabriel. Gente, voltando para o nosso assunto. Minha dúvida pessoal, qualquer pessoa pode participar? Crianças, idosos? Sim, qualquer pessoa que tenha vontade de praticar pode começar. Nunca é tarde e nunca é cedo, né? Não tem nenhuma limitação? Não. Então, sem falar que não também é complicado, porque tipo, se a criança é muito nova, é complicado. Porque a criança não vai ter muita noção, não vai, tipo, você não vai saber o que é perigoso ou não, e é difícil você impor esses limites para criança. Até porque a ideia é não impor limites, é deixar a pessoa saber quais são os limites dela, né? E também quando a pessoa é muito de idade, né? Que é mais difícil, é mais né? perigoso também. E Mas tem gente de todas as idades treinando. Bacana, viu? Vou tentar. Vou passar uma vergonha grátis, mas eu vou tentar. E é um esporte que não tem nenhum equipamento de segurança. E é um esporte, querendo ou não, é um pouco arriscado. Você sair pulando. Vocês têm um treino específico para evitar a queda, para evitar alguns machucados um pouco mais sérios, talvez? Bom, a gente começa treinando tudo no chão, né? Para não ter perigo de cair, né? Sim, para até acostumar com o movimento. Sim. E aí tudo que você vai fazer, tipo, hoje em dia você vê muita gente pulando prédio, por cima das casas, né? E tudo isso é treinado antes em um lugar baixo, né? Pra não ter esse risco de acontecer alguma coisa lá em cima. Tipo, a distância, sabe? É tudo medido no chão e feito no chão. Entendi. Vocês conhecem, provavelmente, melhor que eu, David Bellic. Ele conta uma história engraçada que um dia ele teve que escalar um prédio pra buscar a chave de um morador que tinha ficado trancado o apartamento com a chave dentro. Já aconteceu uma situação parecida com vocês, na vida real? Assim, eu não consigo lembrar de nada específico, mas eu lembro de várias vezes que eu tive que fazer alguma coisa do tipo, relacionado sabe? a isso. De ter que pular um muro, de ter que subir numa janela, ou coisa do tipo. E você? Ah, é bem difícil eu separar o que é parkour e o que eu tô fazendo normal, Na né? vida real, assim. É. Aí, não sei, porque, tipo, pra mim parkour tá no automático já, né? Tipo, eu faço e nem me ligo assim, nossa, fiz aqui um parkour. Tipo, não tem mais isso. Você tá indo na geladeira buscar uma água, você tá indo pulando. Pulei um degrau da escada, é parkour. É parkour. Sim. A gente percebe isso no dia a dia quando eu, por exemplo, vou subir uma escada. Eu odeio escada, aí eu faço isso. Vou subindo de mais e mais degrau. Ou quando vai passar aquela tipo fileira de banco, assim, que tem um monte de barra, eu não faço a curva, eu vou por reto. E coisa do tipo. Isso é bacana. Vamos conferir agora alguns movimentos? Aí eu queria que vocês fossem comentando pra gente. Ah, esse movimento mais iniciante, é um pouco esse mais avançado, é um pouco mais difícil. Vamos conferir? O primeiro movimento é o Big Jump. Se eu fizesse isso, eu ficaria uma semana sem andar. Esse movimento. Então, ele tem, assim, como a gente estava falando, tem muito nome. Eu sempre, desde que eu comecei, na verdade, o pessoal chamava isso de Big Jump, que é um salto de um lugar alto para um outro lugar, mas não um lugar específico. Por exemplo, um salto de precisão, que a gente vai ver daqui a pouco, é um salto de um lugar para o outro. Por exemplo, num caixote para o outro aqui. Ali não, é para o chão e ainda tem seguido de rolamento. Então a gente chama de Big Jump justamente por ser esse salto grande, né? Ele já é dá para o iniciante fazer ou ele precisa de um treino um pouco mais? Depende da altura, né? Porque Big Jump não precisa ser tão alto assim também. Pode ser da altura da pessoa e ela pular longe, sabe? Aí Isso. é um Big Jump. A única, assim, coisa que tem que tomar cuidado é que a pessoa tem que estar acostumada com o rolamento, que é um dos movimentos básicos, que é um movimento de absorção de impacto, né? Então, se a pessoa não souber fazer um rolamento direito, ela vai se machucar fazendo isso. Entendi. O segundo agora é o escalada. A lado lateral.
E esse? Bom, esse daí é a escalada, a gente conhece como all run, né? Corrida de parede. E é um movimento bem de boas de fazer, qualquer pessoa consegue, dependendo da altura do muro. Qualquer pessoa não consegue. Um pouquinho de treino consegue. E aí, eu considero ele fácil, né? Dependendo da altura do muro que for subir, é fácil. Entendi. Agora o terceiro é o cat lap. Isso parece ser mais simples. O cat leap ele também é um dos movimentos Cat leap. básicos. Você tem que aprender isso para subir um muro, então e não, na verdade não não tanto é a parte de subir, mas de ficar segurado ali, né? De você aprender a segurar direitinho, a encaixar quando você É porque pula é uma no força que muro. você faz. Recepcionar. Isso. bem. Também tem a parte de amortecimento ali, não é só pular, porque a parede não vai machucar, entendeu? E é a mesma coisa desses outros que a gente comentou. Se você aumentar a distância, ele fica mais difícil, de repente em desnível, de você pular de um lugar mais alto para um mais baixo, entendeu? Entendi. Mas é um movimento básico que também pode aumentar a dificuldade com Bacana. essas bacana. coisas. O quarto é o que você mencionou, o salto de precisão. Esse me lembrou até um pouco aquele esporte que as pessoas andam em cima da... Slackline? Isso, tem alguma coisa a ver ou a Ah. técnica talvez seja um pouco a mesma? Porque ele para em cima de uma... Sim, é porque o salto de precisão, ele pode ser parado em cima de um caixote, em cima de uma barra. Não precisa ser algo... Não precisa ser... Uma que linha, no digamos caso, assim. No caso ali é uma barra, mas não Aham. necessariamente precisa ser uma barra. Sim, pode ser um uma- degrau para um uma degrau, guia. uma guia. Entendi. Ele é um movimento... Ele é um movimento básico também. Só que bastante técnico, né? Isso. Precisa de bastante técnica pra executar, tanto pra você saltar mais longe e chegar, tipo, tem recepções certas pra você fazer ele, né? Uhum. Agora o quinto é o gap. Esse eu acredito que deve ser bem mais difícil. Isso, ele é o gap ou running precision, né, que o pessoal chama também, que nada mais é do que a precisão, salto de precisão, só que correndo. Ao invés o salto de precisão, ele sai de um lugar parado para um outro ponto. O gap é uma precisão correndo, você vai estar correndo e saltar. Ele é a mesma coisa da precisão, com o tempo que você vai treinando ele de distâncias menores e depois vai aumentando distância, faz de desnível e coisa do tipo. Entendi. O sexto é o turn, eu acho. Isto? Isso, turn volt. Isto. Então, o Esse tem turn, cara de ser difícil, né? ele é um pouquinho mais complicado, porque você precisa ter uma certa força nos braços para poder passar o corpo por cima do muro. E fora isso, tem a virada, né? Você tem que saber para que lado você vai virar e também saber o cat leap, para você ficar depois de cat leap, né? Então, para alguns movimentos, eu preciso ter um treinamento de um movimento anterior Sim. para conseguir reproduzir aquele outro, né? Sim. Entendi. Agora o sétimo, o Kong precisão. Acho que é isto. Os passos. Que ele passa a mureta de Kong. Aí o Kong é esse movimento de passar a mureta, colocar as duas mãos assim e passar o pé por dentro. Isso a gente chama de Kong. Esse é o Kong. Aí a gente falou Kong precisão no caso porque ele passa o Kong e ele cai de precisão em cima de uma outra mureta. E aí ele já faz uma outra precisão e dropa pro chão lá embaixo, onde ele faz o rolamento. Ah, entendi. Nesse caso é um movimento mais difícil, porque ele sai de um lugar mais alto. O Kong precisão é um negócio mais complicado, porque passar de Kong uma mureta é um movimento básico. É simples, você passar... Tem gente que no começo, na verdade, para todo mundo é meio difícil Você tem que ter uma passar. força no braço para você conseguir posicionar ali, O né? jeito também O de jeito. entrar na mureta. Isso, e aí no começo todo mundo tem essa dificuldade, mas depois ele é bem simples. E aí o lance do Kong precisão é que você tem que, além de fazer o Kong, você tem que sair dele chegando mais longe do que só passar a mureta, entendeu? Entendi. Agora o último, speed.
Aí são várias pessoas. É o mesmo movimento que todos É o fazem. mesmo movimento, Sim. sim. Então, o speed, ele já pode ser considerado um movimento mais fácil, né? Porque é um movimento com pouco toque na mureta, então você não precisa de tanta força se você estiver rápido, né? E é um movimento, um dos mais eficientes, assim, do parkour, pra, tipo, se você quiser correr mesmo, sabe? Aí o speed, ele é o mais básico e talvez um dos mais eficientes. É, por isso até o nome, né, speed, porque Speed. ele é feito para ser, ele foi assim criado para ser usado na velocidade. Você está correndo, você passa como se fosse um passo que você estivesse dando no chão, entendeu? É essa mão na mureta e ele é rápido e simples. Assim. E essa mão é o quê? É um apoio para você pegar É. mais impulso, mais velocidade? Não, é só para você, é como se você estivesse pisando no chão. Mas Você vai com- deixar de pisar no chão, apoiar pra na apoiar mureta e com a- volta. Ah, entendi. Você não precisa empurrar nem nada, é só para dar esse apoio, para poder passar por cima. E para quem quer participar, tipo, quais são os primeiros passos? E aí, mano? Então, os primeiros movimentos, a maioria desses movimentos que a gente viu são movimentos básicos, o Kong, a precisão, o Cat. Quando a gente começa a dar quando a gente vai dar uma oficina, por exemplo, um workshop, o primeiro movimento que a gente passa é o salto de precisão, que é você saltar de um ponto no outro. E aí nisso você já aprende a usar a impulsão do jeito certo para subir, que essa impulsão você vai usar para fazer o Cat, vai usar para fazer o Kong, o Speed, entre outras coisas, e a aterrissar. E aí para aterrissar você usa para gap, usa para drop, para big jump e entre outras coisas. E aí aprende o rolamento para poder amortecer o impacto de uma queda maior e tal. E os volts, que são esses movimentos de ultrapassar uma mureta. Aí tem Kong, lazy, turn, speed e vários outros. E quanto tempo de treinamento uma pessoa precisa ter para falar, ok, agora eu sei praticar parkour? Ou se eu fizer um movimento eu já posso falar, sou uma praticante de parkour? Acho que não existe isso, né? Tipo, da pessoa ter um certo número de movimentos para poder falar que é praticante de parkour, porque cada um até tem seu tempo, né? E... Ficou. Tá. É bem diferente de pessoa para pessoa também, porque tem gente que tem muito mais facilidade, tem gente que vai demorar um pouco mais. Tem gente que já treina há 5 anos, e aí vem um moleque de 15 anos e em 5 meses consegue fazer as mesmas coisas que esse cara que treina há 5 anos faz, entendeu? Então eu acho que não tem um tempo estipulado para dizer que o cara é faixa preta, entendeu? Você diria que é uma coisa mais de treino, então? Não é uma coisa Isso. que a pessoa nasce com dom, é uma coisa de treino? Ou existe também exceções? Tem pessoas que têm mais facilidades. A pessoa já, de repente, já tem mais força no corpo, já tem mais elasticidade, tem um controle corporal, aí a pessoa já se dá bem. Tem gente que começa a treinar parkour porque dança break, ou porque faz ginástica artística, ou dança contemporânea, sei lá, já tem uma noção do Uma corpo, habilidade. entendeu? Obrigada, Gabi, a gente adorou. Vocês gostaram da dica? Sim, pra quem quer conhecer mais a prática, é legal pesquisar essas coisas na É internet. bacana, né? Agora a gente tá quase chegando ao fim, mas eu queria perguntar pra vocês, vocês sentem um pouco de preconceito por ser um esporte, é uma prática esportiva, né, que é ligada um pouco à criminalidade? Porque eu imagino que algumas pessoas vejam isso como uma coisa ruim, porque imagina, as pessoas estão lá pulando, existe também essa questão de que algumas pessoas usam de uma maneira ruim pra invadir. Vocês sentem esse preconceito? Sim, com certeza, porque o parkour ele chegou no Brasil em 2004 e ele chegou pelo YouTube, pelo Orkut, comunidade. Então, tipo, as pessoas que assistiam televisão, elas não tinham acesso a esse conteúdo, né? E aí via as pessoas pulando e falavam, mano, ó o bandido lá, ó o pichador, sabe? E aí, hoje em dia, tá menos descriminalizado, né? O pessoal já tá mais familiarizado com a prática e acabou um pouco, mas ainda a gente sofre por isso. E você, Samuel, o que você acha? Eu concordo com o Gabriel e eu acho o seguinte, é que antigamente, quando começou o parkour aqui no Brasil, era muito molecada. Era como ele falou, era a galera que assistia vídeo no YouTube, tinha as comunidades no Orkut e tal. Não tinha tanta gente mais dentro do assunto como hoje. Então o pessoal via, antigamente era só molecada pulando, já achava que era vandalismo, coisa do tipo. Mas na verdade é muito pelo contrário. Eu te pergunto, por que a gente vai quebrar uma parada, tipo, a gente vai denegrir ali um espaço público que a gente está usando para o nosso bem também, entendeu? E é isso que a gente conversa, quando a gente é barrado em algum espaço,
principalmente espaço público, o cara fala, putz, mas você não pode fazer isso aí, porque você vai quebrar isso e aquilo. A gente fala, não, cara, não é bem assim. Por que a gente vai quebrar? A gente está usando porque a gente está treinando, a gente gosta daqui. Sim. E até hoje a gente tem essa dificuldade, mas muito menos por conta também de saber lidar agora, né? Depois de todos esses anos a gente treinando, a gente sabe lidar e com o tempo o pessoal vai conhecendo mais também, né? Tenho certeza que depois desse programa as pessoas vão se conscientizar mais sobre isso e vão ver que é uma coisa muito bacana, né? Que faz um bem para a pessoa. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem para aquela câmera as redes sociais de vocês, para as pessoas acompanharem, quem quiser participar. Então, no Facebook pode procurar Flow Parkour São José dos Campos, aí vai achar lá a nossa página, tem essa logo aqui. No Instagram é @flow.pk. E aí lá no Instagram do Flow também vocês vão encontrar o Instagram de todos os praticantes, o Instagram pessoal de cada um. E no YouTube também, é só procurar Flow Parkour São José dos Campos que vocês acham nossos vídeos. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, menino, boa sorte. Tenho certeza que vai ter muitas pessoas querendo participar. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Imagina. E você aí de casa, acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e no Instagram. Você vai lá nossas fotos, bastidores, stories, acompanha a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.